Meus caros, vamos falar um pouquinho de política, afinal de contas, o nosso canal é falando de política e não tem como não falar de política, relacionando aos fatos acontecidos nos últimos dias aqui no meu estado. Antes de mais nada, eu peço que você já deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, assine aí, né? Acione aí o sininho das notificações para não perder vídeos no canal, que mesmo diante dessa crise toda, nós temos vídeos novos sempre segundas, quartas e sextas, tá? Sempre, sempre. E nós temos alguns shorts inclusive de humor para tentar, né, aliviar essa coisa toda que nós estamos vivendo. Nós vivemos tempos difíceis, não é agora com a enchente, desde muito tempo. Mas o que eu quero dizer aqui nesse vídeo e analisar, né, o Lula vai voltar aqui ao Rio Grande do Sul, e o Lula, a gente sabe que aqui no Rio Grande do Sul ele teve um desempenho pífio eleitoralmente. Ele não ganharia se dependesse do Rio Grande do Sul as eleições de 2022. Porém, entretanto, todavia, o Bolsonaro, que ganhou as eleições aqui, majoritariamente, o que acontece? O Bolsonaro virou as costas para o Rio Grande do Sul. Essa que é a grande verdade. Não tem nenhuma manifestação dele em relação ao povo do Rio Grande do Sul. Vai ter o passapanista que vai dizer que porque ele não é mais presidente, então ele não tem que se preocupar, né? Não é função dele. Mas a solidariedade não é somente do presidente da República. Por exemplo, o Ciro Gomes, que foi, né, o quarto colocado, se manifestou nas suas redes sociais. Não está na linha de frente aqui, talvez esteja ajudando, buscando ajuda o Ceará, trazer alguma ajuda para o Rio Grande do Sul, mas o Ciro manifestou a sua tristeza, enfim, deu uma nota de conforto para, inclusive, os seus eleitores, como é o meu caso, por exemplo. Mas o Bolsonaro, né, mais uma vez se calou. Como ele se calou lá na Covid-19, não emitiu nenhuma nota de solidariedade para as vítimas enlutadas e muito menos para as vítimas, né, que perderam suas vidas. Pelo contrário, ele zombou das pessoas. Então a gente tem que dizer isso, por quê? Porque se no Rio Grande do Sul, que é um estado e que majoritariamente votou no Bolsonaro, ele faz isto, o que pode acontecer e qual é o fenômeno que está acontecendo? O Lula está voltando a ganhar uma popularidade que ele tinha perdido aqui. E isso não é mérito do Lula, é demérito do Bolsonaro. A única coisa que o Bolsonaro veio fazer é botar o Pablo Marçal, mandar alguns comparsas seus para fazerem fake news. E a população em si aqui não é boba. A população viu que esses caras não têm comprometimento nenhum com a coisa do Rio Grande do Sul. Portanto, né, figuras, por exemplo, como o Onyx Lorenzoni. Cadê o Onyx Lorenzoni? Né, o cara que é tão gaúcho que ia para a Câmara, né, dos Deputados com a sua bomba de chimarrão, né, e tudo mais, e que, né, que se diz tão patriota. Cadê o patriotismo do bolsonarismo nessa hora difícil? Ou o Rio Grande do Sul não faz parte do Brasil? Não, o Rio Grande do Sul faz parte do Brasil. E parece que para o bolsonarismo hoje não faz mais. E mesmo que não fizesse mais parte, a gente teria que ter solidariedade com qualquer povo que passe por qualquer situação trágica. Mas não é o caso. O bolsonarismo, né, está entregando novamente, né, o seu espaço que ganhou para o petismo. Mas não que o petismo está vencendo o bolsonarismo, é que o petismo está ocupando o lugar que o bolsonarismo está entregando para o petismo. Mais uma vez o bolsonarismo está abrindo as portas para o petismo. Ele já abriu as portas em 2022, quando no primeiro turno daquela eleição se calou para o terrorismo eleitoral do PT. E aí, né, talvez seja a culpa do Ciro. Agora deve ser a culpa do Ciro novamente, porque, né, o Ciro é culpado pelo fato de o Bolsonaro estar perdendo eleitorado. Será que é isso? Porque, claro, a gente não esperar que bolsonarista reconheça alguma coisa errada, é mesmo que esperar que haja neve no deserto do Saara. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, infelizmente, né, para os bolsonaristas aqui, estão começando a ficar diminutos. A tragédia está varrendo o bolsonarismo do Rio Grande do Sul. Isso, por um lado, é bom,
embora, por outro lado, talvez haja uma nova ilusão com um partido que se vende de esquerda e que, na verdade, todos nós sabemos, tem políticas de direita ou de centro-direita. Então, assim, pensarmos nisso como um processo macro politicamente é importante para entender que o petismo ele tem no bolsonarismo uma linha auxiliar. Mesmo que eles não queiram, eles sempre estão ajudando o PT. E eles se dizem tão contra o PT, mas fazem os mesmos equívocos que eles. Por quê? Porque petista e bolsonarista, em sua essência, não todos, é a mesma conjugação da ignorância, da burrice política, do oportunismo. Então, diante disso tudo, a única coisa a dizer é o seguinte: não vão colocar agora a culpa no Ciro, porque, mais uma vez, eles adoram usar o Ciro de bode expiatório para uma derrocada do bolsonarismo no estado em que majoritariamente o Bolsonaro venceu na última eleição e que talvez nas eleições municipais tenha um desempenho pífio. Na minha cidade de São Leopoldo, eu posso dizer uma coisa: o PT, que tem um candidato que não é conhecido na cidade, ou pré-candidato, melhor dizendo, que é um sujeito, até uma boa pessoa, conheço inclusive, mas que para mim não teria chance nenhuma eleitoralmente, hoje ele está ganhando eleitoralmente, mesmo com os desafinos e desatinos do prefeito atual Ari Vanazzi, porque a oposição ao Vanazzi ela é composta por uma divisão de que quem é que quer mais aparecer sem ter uma proposta real para a cidade. E acaba o eleitor dizendo o seguinte: entre ficar com um ruim que está aí e já está aí e mudar para um ruim que pode ser pior ainda, acabamos nos acostumando com esse ruim. O problema é que o PT vai nos acostumando com a mediocridade, mas a mediocridade do PT em determinados pontos é menos pior que a mediocridade de uma oposição bolsonarista ou de outros tipos de oposição no Brasil. Inclusive, posso dizer, fazendo uma autocrítica, enquanto nós que defendemos o Projeto Nacional de Desenvolvimento não lutarmos e não fazermos desse projeto uma viabilidade eleitoral, também somaremos a uma oposição inútil, uma oposição que, infelizmente, não traz frutos de mudanças para o país. Fica a reflexão.